A palavra diz assim no versículo 1: falou mais Hashem a Moshe dizendo, capítulo 6, versículo 8. Falou mais Hashem a Moshe dizendo, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Bom, interessante quando você pega essas traduções em português, quando você lê, diga a Arão acerca da lei do holocausto. Nas escrituras, a palavra não foi usada como a palavra lei. A palavra lei, ora, ela é traduzida como dat, né? E dat se reporta mais a um edito real, a ordem pronunciada pelo rei. Mas aqui foi usada exatamente a expressão, esta é a Torá dos holocaustos. Torá quer dizer o quê? Instruções, né? Instrução. Então vamos traduzir melhor. Esta é a instrução do Eterno acerca das ofertas, né? Então, de holocausto. A palavra holocausto reporta-se para nós como algo muito longe do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Por quê? Algo muito claro, muito simples. Nós não estamos vivendo numa era em que nós temos que sacrificar Hashem. Então, quando a gente vai tratar desses assuntos, parece que está muito distante do nosso interesse, né? Mas isso é um engano, porque você pode extrair verdades ímpares, né? Desses textos, desses artigos. Então, a própria palavra holocausto no hebraico vem da expressão olá, né? A expressão olá foi a que surgiu e derivou da expressão olam, para todo sempre, né? Mas a expressão olá em cima, que é traduzido como holocausto, quer dizer escada ou degraus, né? Ou escadas. Por que escada? Quando aquele holocausto, aquele cordeirinho, aquele novilho era sacrificado ao Eterno, o que acontecia? Ao que o próprio versículo 8 está dizendo para nós, deveria ser consumido em fogo. Quando você bota fogo em algo, o que acontece? Há uma fumaça. E aquela fumaça faz o quê? Ela sobe. Por isso o nome olá, degrau, né? Escadaria. Então a conotação do holocausto é trazer para nós, exprimir para nós o significado de algo que está subindo até o Eterno. Aí por isso você encontra na Torá expressões tais como: e será como um cheiro suave e agradável perante as narinas do Eterno. Logicamente que isso é de forma poética, figurativa, porque a palavra também diz de forma poética que o céu é o trono do Eterno. E nós sabemos que é um trono como uma grande cadeira, um grande banco. Não, é lá que o seu poder está estabelecido. Por isso, na oração do Pai Nosso, Yeshua diz: assim na terra como é no céu, ou seja, venha a nós o teu reino aqui, como o teu reino já é lá, uma vez que o inimigo das nossas regras foram expulsos, né? Os inimigos foram expulsos da sua habitação original. Então, irmãos, nós temos aqui 7 tipos de ofertas, né? De sacrifícios. E se a gente não entender, por exemplo, a diferenciação dos 7 tipos de sacrifício que existia, você não vai entender muito bem Ezequiel. Porque quando você vai para o livro de Ezequiel, capítulo 40, por exemplo, você vai ver Ezequiel falando ali de a restauração do templo e sacrifícios. Só que o templo ainda não foi restaurado. E sacrifícios nesse templo. Então, como você vai entender Ezequiel, se você primeiro não entender a diferenciação de ofertas, de holocausto, de minhá, né? De ofertas pacíficas, de ofertas de purificação pelo pecado, de cada um tipo dessas ofertas. Então, se você não entrar e não buscar esse conhecimento, você vai se confundir. Porque no livro de Ezequiel fala que quando o templo ressurgir, vai existir sacrifício no templo.
Então, aqui na Torá é que a gente tem que aprender a diferenciação. Este sacrifício primeiro, como eu disse, olá, como uma escada, um degrau alto que sobe até o eterno, né? O sacrifício que Abraão fez, foi chamado de olá. Por quê? Ele pegou ali, houve um animal sacrificado, foi partido no meio, e o Eterno selou essa aliança, esse pacto. Com o quê? Com fogo. E você veja nessa paraxá que o Eterno está falando que o fogo arderá continuamente, todo dia de manhã. Os sacerdotes tinham que ir lá e colocar e injetar lenha. E sabe de uma coisa? Não há nenhum registro, nem no Talmud, Mishnah, nada, que o fogo do altar um dia se apagou. Sabia? Nem Flávio José, esses homens que viveram lá na era dos apóstolos e antes, nenhum historiador comunicou em seus livros que um dia o fogo do altar se apagou. Por uma ventania, por um vendaval, por uma chuva, e ficava um tempo aberto, num alento. Então aqui, no versículo 8, o Eterno disse algo maravilhoso. Disse assim: falou mais o Eterno a Moshe, dizendo, dá ordem a Arão, a seus filhos, dizendo, esta é a Torá, a instrução sobre o holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, né? Então aqui vai falando depois das vestes que o sacerdote. Bom, eu gosto muito do livro de Levítico, que ele traz santidade. O livro de Levítico vai trazer para nós santidade na presença do Eterno. Por quê? O livro de Shemot, principalmente o finalzinho, nós aprendemos o quê? A construir o Mishkan, o santuário, o Arona Kodesh, a arca da aliança, né? O altar, a mesa da proposição, todos os utensílios que eram feitos e fabricados para o templo. Tanto utensílios de ouro, metais novos, como ouro, prata e bronze, que chegava à proximidade de 7 toneladas de metais preciosos, ouro, bronze e prata. No Mishkan, móvel, né? E o povo levita demoleta não. É pegar 7 toneladas aqui, ó, nas costas, aqui, só de ouro. Fora de madeira, fora de caibros, né? Toda a estrutura de madeira do santuário, as tendas, as cortinas, as cordas, e carregar. Interessante que o Eterno manda construir esse santuário com o povo andando errante, para que o santuário fosse o guia do povo. Então o Eterno quer erigir um santuário em você agora. Não é depois que você entrar em Canaã. Porque lá nem santuário vai precisar. Eu vi uma nova cidade que nela não se viu santuário algum. Você precisa do Mishkan agora. É no deserto que o Eterno põe o santuário nas suas costas para você carregar. Tá certo? Então nós temos aí 7.000 quilos, né? Ou 7 toneladas. Só de metais preciosos para se carregar durante os 40 anos do deserto. Não era pouca coisa. Então, a gente aprende algumas coisas aqui com o Eterno. E aqui ele diz que o fogo não iria se apagar. Fogo. E veja bem que nunca houve um relato de que esse fogo um dia se apagou por por força, né, natural. Nunca foi apagado esse fogo. Então, irmãos, primeiro sacrifício solar é aquele sacrifício que você pode fazer como um pacto ao Eterno, ou poderia se fazer para expiação de algum pecado específico. Se você olhar, por exemplo, a expressão pecado no hebraico, vem ratá. Se você não entendeu o que é pecado, você não entende a função do holocausto, de olá. O pecado vem da expressão ratá, errar o alvo, sair do caminho. Ou seja, a Torá o quê? É um caminho, e a palavra diz o quê? Para você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Todas as vezes que você tema contra a palavra do Eterno, você transgride voluntariamente, conscientemente, sabe o que você está fazendo? A Torá é o caminho que te conduz ao Eterno. Aí você se desvia. Você sai do trilho. Então, a conotação hebraica da palavra pecado é isso. Ratar, errar o alvo. É como se você quisesse atingir o alvo, mas só que você sai dele.
E não tem como você voltar para o alto se você não voltar para o caminho para a Torá. Por isso existia a forma sacrificial de se voltar para o caminho, né, do Eterno. Então, nós sabemos que também pecado há grau de pecado. E há pecados e pecados. Há pecados maiores, com consequências danosas, e há pecados menores. Então nós temos que também ter a consciência do que é pecado. Porque se eu tenho Elohim, e Elohim fala tanto sobre pecado, e eu não tenho a vontade de aprender o que realmente é pecado, é porque eu não tenho vontade realmente de agradar Elohim. Isso é uma verdade mesmo, né? É uma remedy. Porque se o pecado é a única coisa que tem poder para me afastar do meu Pai, e eu não me preocupo de saber o que é realmente pecado, é porque eu não me preocupo realmente de agradar o meu Pai. Então, somente os convertidos têm essa preocupação, né? De não pecar, de não sair, e se isso acontecer, que seja um acidente na sua vida, não um acidente premeditado. Tudo que é premeditado não é acidente, você causou intencionalmente aquilo. Então, a expressão pecado é radar, né? Mas pecado, que é raro, tem as suas especialidades. Por exemplo, o pecado de Maalo. O pecado de Maalo é o pecado de deslealdade, né? Ou afronta a Elohim. Aquele que afronta o próprio Elohim, ou comete deslealdade contra Elohim, cometeu um pecado no radar, que a sua especificação é Maalo, né? E isso é um dos pecados gravíssimos, Maalo. Talvez aí vem a expressão mal, né? Não sei, Maalo, vem a expressão mal. Então, quando você comete uma deslealdade, o que é deslealdade? Você tem um voto de fidelidade com alguma pessoa, você dá a sua palavra para ela e faz ao contrário daquilo que você prometeu. Ou seja, você faz um pacto e depois você mesmo não cumpre aquele pacto. Esse pecado, quando a gente comete perante Elohim, é chamado de Maalo. Mas tem aquele pecado que a Torá nos proíbe, por exemplo, fala sobre os achados e perdidos. Se eu deixar o objeto com o Hanor não querer me devolver aquele objeto, há uma expressão para esse pecado, né? Nós podemos ver que esse pecado, ele é classificado, por exemplo, como um pecado que eu cometo contra o meu próximo e assim eu infringo a lei do Eterno. Seria Kahash. Por exemplo, irmã Techuvá, se eu te dou, se a irmã acha um objeto e sabe que aquele objeto é meu, mas não quer me devolver, isso a irmã estaria cometendo um pecado classificado como Kahash no hebraico, né? Você está agindo mal com o teu próximo e assim afligindo a lei do Eterno. Sabia que a lei do Eterno está totalmente montada, estruturada na humanidade? Todas as vezes que eu firo o meu próximo, que eu causo um dano no meu próximo, eu estou infringindo a Torá. É indesassociável. Então não tem como eu agradar o meu Pai se eu estou prejudicando o meu semelhante. E assim a Torá nos ensina. Então esses tipos de pecados, e Kahash é um pecado que você pode ressarcir a pessoa. Por exemplo, você causou um prejuízo financeiro na vida de uma pessoa. Aí teria lá um juiz para te julgar, o Minyan, né? E você, o Sanhedrin, iria lá te julgar, os oficiais, e você ia fazer o quê? Ressarcir essa pessoa. Então, você, antes de ir lá oferecer o seu olá ao Eterno, você tinha que cumprir as obrigações sobre o pecado de Kahash. Ou seja, você tinha que ir lá pagar primeiro o que você deve, depois você teria o segundo passo da expiação, oferecer o sacrifício ao Eterno. Você não podia primeiro oferecer o sacrifício ao Eterno quando você não ressarciu o seu próximo. Está entendendo agora as palavras de Yeshua? Vá primeiro, reconcilie-te com teu irmão, depois vem oferecer sua oferta ao Eterno. Está entendendo agora a passagem? Então, é Kahash. Você tem que ressarcir financeiramente. Ou seja,
Não tem como falar, André, eu estou te devendo 100 reais, gosto muito de você, me perdoa. Não, eu tenho que pagar os 100 reais a ele. Né? Aí eu entro numa discórdia com ele, eu pego um utensílio dele, uma coisa, eu devo ele alguma coisa, e eu quero lá me espiar minha culpa. Peraí, se eu estou devendo meu irmão, ele não me isentou da obrigação, como eu vou lá ofertar o Eterno para me purificar do delito que eu causei? Estão entendendo? Então, até para ser perdoado, há estágios, há degraus, né? Degraus que você vai ter que subir, até mesmo para ser expiado a sua culpa. Ou seja, primeiro reconcilie com o teu irmão, depois você vai reconciliar com o Eterno. Porque se o Eterno olhar para você e encontrar um devedor, né, um hipócrita, ele não vai aceitar a sua oferta de minhá, a sua oferta de olá, seja ela qual for. Tá certo? Estão entendendo um pouco a questão do pecado? Aí Tiago e agora fala o quê? Todo pecado é ratado. Todo pecado é ratado. Errar o alvo. É iniquidade. Iniquidade é errar o alvo. Transgressão. Todo pecado é transgressão da Torá. Mas há pecados que eu vos digo para que não orem. Porque há pecados que é para a morte. Esse não entra aqui nos 7 tipos de sacrifício do Eterno. O pecado para a morte era para a morte. Não tinha cordeiro e rebanho no mundo que poderia expiar. Por quê? Porque é uma quebra direta, principalmente do decálogo. Por exemplo, se você matar, você, na maioria das circunstâncias, seria morto. Entendeu? Se você profanasse o Shabat deliberadamente, você era apedrejado. E há várias penas nas Escrituras para o pecado que se comete para a morte. Há apedrejamento, há a pessoa ser queimada, há a pessoa que era pendurada no madeiro, há vários tipos, expulso, né? Então, há várias formas e vários juízos do Eterno. Por isso existia ali um grupo de estudiosos da Torá para não serem injustos. E o que o Eterno mais pede para os seus sacerdotes, para os seus oficiais, é não perverter o juízo. Isso é coisa terrível. Não afrouxar a causa do pobre e nem a do rico, mas agir com justiça no seu julgamento. No capítulo 6, no verso 12, verso 13, é que fala lá que o fogo não se apagaria. Né? Vamos ler o verso 12, verso 13? O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o forninho acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o olá, o holocausto, sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O Eterno ele pede para que as gorduras dos animais fossem tiradas para ele. Por quê? A gordura do animal era a representação do que o animal tinha de melhor. Então jamais ele poderia ficar com uma parte melhor do animal. Então a gordura era queimada, né, simbolizava o melhor que o animal tinha, que o Eterno pede para ele. Incrível que depois ele fala para nós não comermos gordura de espécie nenhuma. Primeiro, porque faz mal à saúde. Segundo, porque era a parte do sacrifício que o Eterno mais desejava. Tá? Eu consigo imaginar o porquê. Quando você está fazendo um churrasco e tem uma carne gordurosa, aquela carne cheira mais, fica suculenta, pinga mais, não é isso? E salta aquele cheiro mais agradável. Então, as gorduras eram queimadas no altar do Eterno. No capítulo 6, versículo 19 20, vai falar agora de outra forma de sacrifício, de outra forma de oferta. Por exemplo, versículo 19 diz assim: falou o Eterno a Moisés dizendo: esta é a oferta de Arão e seus filhos, a qual oferecerão ao Eterno, no dia que ele for ungido, a 10ª parte de um efa, de flor de farinha, oferta de alimento contínuo, metade dela pela manhã e metade dela pela tarde. Essa oferta já tem a conotação de minhá, já não é olá. Por quê? Essa aqui está especificamente só para Arão e seus sacerdotes, né, seus filhos. Mas nós sabemos que em outras partes das Escrituras, o minhá era uma oferta que geralmente não havia sangue derramado. Era oferta de libações, de flor de farinha, com azeite untado, com óleo. Então, esse tipo de oferta era uma oferta voluntária que você levava até o Eterno. Então, aqui não havia
derramamento de sangue num ser vivo morrendo. Você pegava as coisas que o Eterno criou, que ele especifica aqui, e levava, né, até a presença do Eterno. Então essa oferta é chamada de oferta de Minhá. Recorda a oferta sem derramamento de sangue. A Minhá servia para selar a paz entre amigos, entre o ofertante e Elohim, e era voluntária. Ou seja, a oferta de Minhá, eu estou em paz com o meu Elohim. Aí o que eu faria? Eu fazia a oferta de Minhá e levava até na presença do Eterno. Então é para selar a paz, né? No versículo 19 e 20, no versículo, vamos voltar no versículo 6, verso 14, a oferta de manjares, né? Que é a Minhá, e no 19 e 20 é a oferta que Arão e seus filhos levavam ao Eterno. Essa oferta é chamada de sacrifício de Corban. Então nós temos aí Olá, que é o holocausto, Minhá, que é a oferta, né, para selar a paz, e o Corban, que é a oferta que o sacerdote levava na presença do Eterno. Palavra que aparece 80 vezes na Taná, Corban. O Corban podia ser um presente Elohim, tanto de sacrifício de animais permitidos quanto de alimentos. Ou seja, o holocausto era só, não tinha comida, era só animais mortos, sacrificados. Minhá não tinha animais mortos, era só ofertas de manjares. Mas Corban poderia ter tanto ofertas de manjares como de animais, ou seja, poderia ter aqui Minhá, como poderia ter aqui Olá. Vocês estão conseguindo compreender? Quando fala que existirá sacrifícios lá em Ezequiel, quando o templo for reerguido, você tem que entender isso aqui. Senão você vai lá para Ezequiel e você vai ficar totalmente perdido, né? Qual tipo de sacrifício que vai ser permitido quando o templo se colocar de pé? Porque vai ter sacrifício. Pode falar. Interessante, nosso assunto do corpo. Quando eu li a Bíblia, quando falamos de Decálogo, honra teu pai e tua mãe, muitas pessoas ficam muito presas no seguinte: honra teu pai, mãe, pensa que o filho é só assim, obedecer ou obedecer não. Existia uma lei na Torá que havia filhos tão negligentes que quando seus pais ficavam velhos, em vez do filho cuidar dos pais, eles chegavam a pedir desculpa para ajudar o sacerdote. Olha, isso aqui é Corban, ou seja, é sacrifício ao Eterno. Então eles deixavam de honrar o pai. Então, exatamente, eu aprendi assim, uma curiosidade, né? Corban, honra teu pai e tua mãe, não apenas um respeito, mas é vitalício. Exatamente. Você ajudar seu pai e sua mãe na sua necessidade. E muitos filhos eram negligentes aí, por desculpa, né? E Yeshua repreendeu essa halahá, né, humana que eles criaram. Ou seja, tudo aquilo que meus pais poderiam aproveitar de mim é oferta. É Corban Hashem, né? Ou seja, você teria que honrar teu pai, ou seja, manter, nutrir o teu pai com a mãe na velhice, mas em vez de darem aos pais, mas aqui vai notar essa passagem que reporta aos levitas, que levitas não deixavam de ser filhos, não deixavam de ser pai, esposo. Então eles teriam que, não, esse aqui é do Senhor, eu não posso dar para ele porque eu ganhei, mas eu ganhei porque é do Senhor. E assim não cumpria a sua. Por isso que Yeshua lá no madeiro, ele tem uma preocupação com a sua mãe Miriam, disse que o seu pai Yosef, que já havia morrido, ele fala assim: filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, eu não vou desampará-la, eu vou deixar a minha mãe sendo honrada por alguém, não é verdade? Porque eu estou sendo tirado, abreviado meus dias na terra. Então a gente vai entendendo, a gente vai deixar quando nós vamos cavando a Torá, cada vez mais entendendo melhor a Brit Hadashah. Bom, vamos abrir, por exemplo, Ezequiel 40, verso 43, Ezequiel 40, verso 43, vamos entender lá no templo, né? Essa questão aí que eu acabei de ministrar. Aqui, eu vou ler só o versículo primeiro para vocês entenderem que é uma visão de Ezequiel, né? Ele diz assim:
em visões de Elohim, que em hebraico seria Bemarot Elohim, em visões de Elohim, me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como um edifício de cidade para o lado sul. Então ele vai vendo muitas coisas, vamos chegar no verso 43, que ele diz assim: e os ganchos de um palmo de comprimento estavam fixos por dentro e redor, e sobre as mesas estava a carne de oferta, ha-korban, a carne de ofertas, ha-korban, e fora da porta interior estavam as câmeras dos cantores e o alto por dentro que estava do lado da porta do norte. E aqui vai falando da visão, desse templo que, segundo a palavra eterna, vai ser erigido. E lá ele viu as carnes ofertadas. E isso se reporta ao milênio. Quando Yeshua voltar, estabeleceu o seu reino aqui. Então, haverá as ofertas ao eterno, Então as pessoas têm que entender que ninguém vai ficar 1000 anos, esse período todo no céu, e que depois vai voltar para viver eternamente, aí já não vai ter morte, não vai ter mais sacrifício. E isso só pode acontecer no milênio, amém? Então, a palavra sobre a família aqui do Arão é uma família muito especial. O Eterno manda colocar sobre Arão Shemen Mishrat Kodesh. Shemen Mishrat Kodesh, ou seja, o óleo da unção, O óleo da unção, da santa unção, era lançado sobre a família de Arão. E eu vou falar algo profético para vocês aqui. Esse óleo que era chamado de Shemen Mishrat Kodesh, que era o óleo da santa unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e sobre os seus filhos, que haviam de ser separados para serem corenim, sacerdotes, e oficializar o eterno. Nós sabemos que o crente que não tem o óleo da santa unção, ele não pode ter uma vida transformada. Você só tem uma vida transformada se você receber esse óleo da santa unção, Porque se você não tiver esse óleo da santa unção, aí você vai ser o quê? Aquele crente problemático dentro da casa. Não tem pessoas dentro das reuniões problemáticas. Sabe por que essa pessoa é tão problemática? Porque falta na vida dela, espiritualmente falando, exatamente Shemen Mishrat Kodesh, o óleo da santa unção, para que ela seja separada ao eterno, para que agora ela ande em novidades de vida. Se você ainda sente que você precisa do óleo da santa unção, peça ao eterno, porque o óleo é derramado sobre toda a carne. Todos aqueles que se achegam ao eterno, porque qual foi a proposta do eterno para o povo de Israel quando os tirou do Egito? Quero fazer de ti uma nação de sacerdotes. Ou seja, não ia ter os sumos sacerdotes e uns 30 e poucos sacerdotes separados. O povo inteiro ia ser sacerdote na presença do eterno. Ninguém ia precisar de legalidade de um outro oferecer o seu sacrifício. Você mesmo podia sacrificar. Mas o povo não andou de acordo com a vontade do eterno, caiu, o eterno teve que separar pessoas capacitadas para receber essa capacitação, esse óleo da santa unção. Só quando nós voltamos lá para a Iliana, lá no final de tudo, o que a gente vê? Que o eterno consegue finalmente cumprir o seu inteiro. A palavra diz lá: e vocês serão reis e sacerdotes, e oficializarão junto de mim ao eterno, diante de mim a Elohim. Então veja bem, só através do Mashiach, porque o Mashiach recebeu essa unção do Pai, e ele passa essa unção para os seus filhos, E o Mashiach consegue fazer um reino de sacerdotes, e tudo lá no final vai terminar bem. Mas há milênios o Eterno queria já ter feito o reino de sacerdotes, mas o povo não foi próprio, preparados exatamente para receber essa unção. Então, irmão, o crente que não recebe a unção de Elohim, ele é um crente problemático, barulhento, complicado, ele divide, ele traz confusão, ele não ajuda, ele espalha. Essas pessoas de 30, 40 anos dentro da igreja com a cara igual maracujá, murcho, cara fechada,
Você está vendo, passa vezes lá no púlpito lá, a igreja está alegre na presença do Senhor e eles estão lá, filho. Aí, para não dizer que não tem santidade, eles fazem bem assim. Levanta a Bíblia. Amém. Quando fala amém, então assim, você vê que o primeiro amor já passou, já assassinou o primeiro amor há muito tempo. Só que nós, se buscarmos essa unção do Eterno, nós vamos ser sempre como crianças na presença do Eterno. Uma casa sem criança é uma casa triste, não é? É uma casa sem alegria. Onde tem criança tem barulho, onde tem criança tem comunicação, não tem jeito. Ela faz você falar o dia inteiro. E assim também nós temos que ser, nesse bom sentido, assim como Yeshua nos ensinou, crianças na presença do Eterno. Você chega para dar um presente para um adulto e fala assim: obrigado a você. Você vai dar um presente para a criança pula de alegria, te beija, te agradece, e vai brincar com aquilo, e valoriza. Parece que só tem aquele brinquedo. Os 99 brinquedos ficam jogados no canto, e ela quer aquela novidade. Então assim, nós temos que ser na presença do Eterno, sempre com corações contentes, né? Na presença do Eterno, pelas coisas que Ele tem realizado nas nossas vidas, né? Muitas vezes você não para pensar no que o Eterno tem feito na sua vida. Ele tem feito grandes coisas, isso eu tenho certeza. Mas muitas delas nós não percebemos que estamos anestesiados. Tá, irmãos? Eu vou terminar, porque hoje nós começamos a parasha atrasada, bem disponível, no capítulo, por exemplo, 7, versículo 1, a Torá fala da expiação da culpa, né? Essa expressão é culpa, né? Acham, que quer dizer erro, uma oferta específica pelo pecado, grau de ofensa e horrível ou ao próximo que pode ser avaliada e recompensada. Esse tipo de expiação é a Torá da expiação pela culpa, né? A lei da expiação pela culpa, no capítulo 7, versículo 1, é uma culpa que você pode ressarcir o seu irmão e pagar depois de lá. Exatamente isso aqui que Yeshua está falando. Você vai lá, ressarce o seu irmão, depois volta e oferece para ser purificado daquela culpa. No capítulo 11, fala do sacrifício pacífico. Dizem, né, que essa expressão mesmo se tornou notória ali no templo de Salomão, quando Salomão constrói aquele templo e manda milhares de ofertas, sacrifícios pacíficos ao Eterno. E assim o rei de Shalom foi o rei estabelecido pela paz. Há quem diga que a expressão Shalom vem de Shalom, porque a paz, a Shalom era tão grande que passou a ser o nome do rei que trouxe essa Shalom, né? Então Shalom vem da raiz de paz, o rei da paz, né? O rei que selou a paz. E a Torá realmente diz a Taná que ele tinha paz com todos, não teve inimigo. Shalom não teve inimigo. O inimigo foi o Ratá, foi o pecado na sua vida por abandonar as prescrições do seu pai Davi e do Eterno. Davi chamou de Shalom: você não se arredar do Eterno, está estabelecido para sempre. Mas nós sabemos de todos os seus pecados. Buscou mulheres no Egito, fez aliança, casou com estrangeiras, não podia fazer. O Eterno mandou que o povo nunca mais voltasse pelo caminho do Egito, e ele voltou, mandou trazer cavalos. Outra proibição: não trouxesse cavalo, porque no Egito lá a condução de cavalo eram divinos, né? Então não trazer cavalos do Egito. Ele fez isso aí, não há muita riqueza para si. A palavra diz que ele foi muito rico em sua riqueza pessoal, afligiu o povo de Israel, colocou um tributo muito pesado sobre o povo. Então com isso ele foi se apartando do Eterno, a ponto de que começou a construir palácios a Quemosh, né, aos deuses adorados pelas mulheres que ele fez aliança. E aí o seu reino foi dividido, e através do seu filho houve essa divisão, e até hoje há essa divisão entre a casa de Israel e a casa de Judá. Só Mashiach conseguirá unir essas duas casas, e Baruch Hashem que isso vai acontecer, porque os efraimitas da casa de Israel está contaminado, segundo a voz, com os ídolos. Escrevi a grandeza das minhas leis, mas é coisa para eles como coisa estranha, porque
Efraim é ingênuo como uma pomba, se mistura com os povos, né? Assimila as religiões. Então, onde estão os efraimitas? No budismo, no islamismo, no ocultismo, no cristianismo e tudo quanto é ismo que o homem inventa aí para fazer de uma religião criar e adorar a sua própria deidade. Tá certo, irmãos? Então, a palavra de Shalom originou a palavra Shalom. Ou seja, na hora de falar paz, falava o nome do rei. Por Shalom. Eu imagino que deve ter por Shalom, né? Por Shalom, aí originou a palavra Shalom, paz, e que nós possamos habitar, né, essa paz, esse Shalom dentro de nós. Bom, irmãos, eu vou encerrar aqui devido ao horário, e hoje ainda nós vamos ter uma grande palestra, uma palestra maravilhosa. Nós vamos colocar o projetor de vídeo para passar melhor essa palestra para vocês e que vocês possam receber a instrução do Eterno. Irmãos,